A maioria das pessoas acha que os monstros atacam quem já está quebrado. Eu discordo. Os mais divertidos são sempre os invencíveis, ou melhor, aqueles que fingem ser. Mas não comece a imaginar tragédias. A história de hoje não é sobre dor, ainda. É sobre Lucas Duarte. 37 anos, carreira perfeita, apartamento de revista, vida social lotada. Você sabe o tipo. Gente que nunca fica sozinha porque não aguenta ouvir a própria cabeça. Eu adoro esse tipo. A noite em que tudo começou parecia comum. Lucas voltará de uma comemoração. Tinha fechado o maior contrato da empresa. Promoveriam ele em breve. Ele tinha certeza. Abriu a porta do apartamento sorrindo. Mais um dia vencido, disse para si mesmo. Silêncio. Ele odiava silêncio. Ligou a TV, a cafeteira, abriu a janela para ouvir carros passando. Quanto mais som, melhor. Era como se precisasse de testemunhas para existir. 00:30, a cidade acalmou. O café esfriou. A TV ficou sem graça. E aos poucos, ele percebeu o que mais temia. Estava sozinho. E foi aí que aconteceu. Um assobio curto, vindo do corredor do apartamento. Assobio familiar. Assobio dele mesmo. Lucas congelou. Assobios não ecoam iguais a vozes, mas, quando você passa décadas ouvindo a própria respiração, sabe identificar. Ele sabia. Alô? Chamou. Tem alguém aí? Nada. Então ele fez o que qualquer adulto faria. Abria as portas do corredor com raiva teatral, como se isso fosse espantar fantasmas. Quem tá aí? Isso não tá engraçado. Silêncio. Até que, outro assobio, igual ao primeiro. Mas agora tinha uma coisa estranha. O som saiu com a respiração errada, como se tivesse sido copiado, não produzido. Lucas fechou a porta do quarto com força e deixou a TV ligada até dormir. É impressionante como humanos insistem em ignorar o óbvio quando têm medo de admitir que perderam o controle. 2 dias depois, Lucas acordou com o celular vibrando. Mensagem recebida às 3h47. Não fica sozinho. De um número desconhecido. E com a foto de perfil. Dele mesmo. Ele apagou na hora. Tomou banho. Viu seu reflexo no vidro do box. Mas o reflexo não estava sincronizado. Quando moveu o braço para pegar a toalha, o reflexo demorou meio segundo a mais. Não muito. Só o suficiente para deixar o estômago gelado. Tô muito cansado, murmurou. Ele estava errado, claro. Mas humanos sempre culpam o cansaço. É tão conveniente. Na tarde do 4º dia, Lucas estava chegando em casa quando viu alguém parado do lado de fora da porta do apartamento. Era ele mesmo. Mesma roupa que tinha usado na noite anterior. Mesma postura. Mesma barba por fazer. Mas um detalhe entregava. A cabeça estava inclinada demais. Pescoço torto como se os músculos não soubessem como sustentar o peso. E a boca larga demais, mesmo fechada. Lucas engoliu seco. A cópia abriu um sorriso lento. Lento demais. Como se estivesse aprendendo a sorrir naquele exato momento. E então, assobiou. O mesmo assobio da primeira noite. A lâmpada do corredor piscou. Quando voltou, a figura havia desaparecido. Lucas entrou no apartamento chorando. Ele não sabia por quê. Eu sabia. Solidão pesa muito mais quando você descobre que não é o único no seu corpo. Na madrugada seguinte, o som veio do quarto de visitas. Lucas se levantou devagar. Pegou a tesoura da gaveta. A porta estava entreaberta. Dentro, nada. Mas o cheiro estava estranho. Um cheiro de ferro, terra molhada. E algo que humanos nunca esquecem. O cheiro que a carne faz quando está com medo. Lucas tocou a parede. Estava úmida. O que você quer de mim? Ele sussurrou. Então, atrás dele, do corredor, um assobio. Ele virou correndo. E viu a si mesmo. Mas desta vez, a coisa estava deformada. A pele parecia derreter, escorrer. A boca larga se abria até as orelhas. Os olhos eram buracos fundos, pretos, completamente vazios. Os braços alongados arrastavam no chão com dedos finos demais. A criatura imitou a voz dele. Eu não gosto, quando você tenta, não ficar sozinho. Depois sumiu na escuridão. Como se nunca tivesse estado ali. Lucas caiu no chão. E eu só observei.
É fascinante ver como humanos implodem quando o silêncio finalmente fala com eles. Na manhã seguinte, Lucas não foi trabalhar. Cancelou reuniões. Desligou o celular. Passou o dia todo olhando para as portas. Esperando. Ao entardecer, encontrou algo no chão do corredor. Uma mensagem escrita com algo preto e viscoso. Você não está sozinho. Nunca mais. Ele nunca mais dormiu no próprio apartamento. Passou a morar em hotéis, sempre cercado de pessoas. Nunca ficou sozinho novamente, e passou o resto da vida evitando qualquer quarto escuro. Interessante, não? Uma vida inteira arruinada por pequenos detalhes. E nada além disso. Ele continua vivo, mas nunca mais inteiro. A parte curiosa. Ele achou a textura daquela substância estranha no corredor, familiar. Claro que achou. Vocês humanos já sentiram isso antes, mas só em pesadelos. Asterisco. Mas não se preocupe. Eu ainda não vou explicar. Alguns mistérios precisam amadurecer. Dizem que certas ruas parecem observar quem passa por elas. A rua Almeida Prado, depois das 2 da manhã, fazia mais do que observar. Ela esperava. E Diego nunca teve o hábito de esperar nada de ninguém. Ele era motoboy, vivia correndo contra o relógio, entregando pedidos pelas madrugadas paulistanas. Gostava da solidão, gostava do silêncio. Era o tipo de pessoa que acredita que se algo está estranho, acelera e vai embora. Mas naquela noite, o estranho acelerou junto. A vítima, Diego, 28 anos. Ansioso, racional, incrédulo. Ele estava voltando para casa quando viu alguém parado no ponto de ônibus. Uma figura de costas, usando um casaco vermelho bem chamativo, quase brilhante sob a luz amarela dos postes. Ele nem ligou, até a figura levantar a mão e fazer um aceno lento, lento demais, quase teatral. Diego não parava para ninguém. Mas o aceno tinha algo errado. Parecia o tipo de movimento feito por alguém que não sabe ao certo como imitar um aceno humano. Mesmo assim, ele seguiu, até ver o mesmo casaco vermelho parado 2 quarteirões depois. Ah, não, ele murmurou, freando. A figura estava de costas outra vez. Imóvel. Como se tivesse sido deixada ali. O mesmo casaco. O mesmo cabelo escuro. A mesma postura rígida. Diego engoliu seco e acelerou de novo. Ao passar pela terceira esquina, o coração do motoboy falhou um segundo. O casaco vermelho estava ali também, agora no meio da rua, parado, como se o estivesse esperando. Diego desviou bruscamente, quase caiu, mas não parou. Se tinha uma coisa que ele sabia, era reconhecer quando estava sendo seguido. Mas aquilo não era seguir. Aquilo era teleportar, ou coisa pior. Ele chegou à própria casa em 8 minutos, o que normalmente levaria 15. Estacionou a moto, tirou o capacete e tentou recuperar o fôlego. A rua estava silenciosa, até que o som de passos arrastados veio da esquina. Passos longos, arranhados, irregulares. O casaco vermelho virou a esquina, mas algo estava errado com o corpo. Muito errado. Diego arregalou os olhos. O ser estava mais alto, talvez uns 2 metros. Os braços eram longos demais, quase chegando aos joelhos. O casaco parecia esticado, como se o corpo por baixo tivesse crescido rápido demais e a roupa não tivesse acompanhado. Ele não viu rosto nenhum. Só o casaco. Só o corpo torto. Só a certeza de que aquilo não era humano. Diego correu para dentro de casa, trancou tudo e ligou sua câmera de segurança no celular para ver o que acontecia lá fora. A figura estava parada diante da porta. Então aconteceu. Ela virou a cabeça, mas não virou o corpo. Só a cabeça. Num giro lento. Impossível. Horrível. E agora Diego via o rosto. O seu próprio rosto. O tormento psicológico. A criatura falava sem boca, sem som. Mas Diego ouviu dentro da própria cabeça. Você não devia ter corrido. Diego. Ele ligou para a polícia, para os amigos, para qualquer pessoa, mas o telefone só repetia a mesma voz. Você não devia ter corrido. O casaco vermelho começou a bater na porta. Cada batida fazia a madeira trincar, mas a criatura não queria entrar de verdade. Ela queria ver, queria aproveitar, queria saborear o medo. E Diego não aguentou. Ele se encolheu atrás do sofá, chorando, implorando para aquilo ir embora. E quando finalmente criou coragem para olhar pela janela, não havia mais ninguém. A rua estava vazia.
Só o casaco vermelho, dobrado cuidadosamente no chão, como um presente deixado para ele. Na parede de sua sala, escrito com algo escuro, talvez sangue, talvez tinta, havia apenas uma frase: "Não é sua vez de morrer." Abaixo da frase, uma marca feita com algum objeto pontiagudo. Um olho sem pupila. O mesmo símbolo que a criatura não tinha. Horas depois, enquanto tentava dormir no sofá, Diego ouviu um sussurro atrás de si. Um sussurro com sua própria voz. Capítulo 3. Está chegando. Existem pessoas que passam a vida tentando se reinventar. Na minha humilde e absolutamente sincera opinião, essas são as mais fáceis de quebrar. Quando alguém passa tempo demais tentando ser uma nova versão de si mesmo, normalmente significa que odeia a original. E foi exatamente por isso que ele o escolheu. A vítima do capítulo, Rafael, 33 anos. Recém-promovido. Novo apartamento. Nova vida. E uma vontade desesperada de apagar quem foi. Ah, como humanos assim são divertidos. Rafael morava naqueles prédios modernos, vidro por todo lado, corredores brancos demais e silêncio que parece supervisionado. Um lugar perfeito para fingir que você controla sua vida. E, logicamente, um lugar perfeito para arrancar essa ilusão. Era noite. Daquelas em que o vento bate nas janelas como se quisesse entrar para observar. E lá estava Rafael, organizando sua nova casa, tirando quadros, escolhendo posteres, tomando vinho barato em taça cara. O típico ritual humano de sou uma nova pessoa agora. Até que ele encontrou algo que não deveria estar ali. Dentro de uma das caixas já vazias. Uma foto antiga. Não fazia sentido. Ele tinha queimado todas. Era uma foto de quando era adolescente. Cabelo bagunçado, mochila surrada, uniforme de escola, rosto abatido. E ao fundo, alguém que ele não reconhecia. Um garoto sem rosto. Literalmente sem rosto. Como se alguém tivesse apagado com um pincel. Ele jogou a foto no lixo. Lavou as mãos. Respirou. Seguiu a noite. Quando abriu a geladeira, a foto estava lá dentro. Perfeitamente colada na prateleira. Por trás do leite. Dessa vez, havia algo escrito com letra minúscula, quase infantil. Você esqueceu que era assim. Rafael trancou a porta do apartamento. Apertou o celular nas mãos, mas decidiu não ligar para ninguém. O controle, lembra? Ele não perderia controle. Não como antes. Mas perder, ele perdeu. Na madrugada, Rafael acordou com um barulho metálico. Passos. Dentro do apartamento. Passos que soavam familiares. O mesmo ritmo que ele tinha. O mesmo peso no calcanhar. O mesmo arrastar leve da ponta do pé esquerdo. Um hábito que ninguém sabia. Nem ele lembrava até aquele momento. Quando se aproximou da sala, viu alguém parado de costas. Alto. Magro. Braços longos demais. Cabeça baixa. Vestia a mesma roupa que Rafael estava usando minutos antes. Mas não era isso que apavorava. Era o fato de que a criatura tinha o exato formato de Rafael, só que melhorado, como se alguém tivesse percebido todos os seus defeitos físicos e ajustado. Um Rafael sem falhas. E Rafael odiou isso, porque aquilo significava que alguém o observava havia tempo demais. Tempo demais para aprender seus tiques, seus trejeitos, seus hábitos e até suas vergonhas. A criatura virou o rosto, e Rafael caiu sentado no chão. O rosto era dele, só que, sem expressão, sem identidade, sem alma, um molde, um rascunho. Então o mímico falou, não com a boca, mas direto dentro da cabeça. Eu sei quem você era. Sei o que você tentou esconder. Sei como você queria ser. E posso ser melhor. A criatura começou a listar a cidade onde Rafael cresceu, o apelido cruel que odiava, a vergonha escolar, o pânico de olhar no espelho, a maneira como odiava sua própria versão do passado, a noite exata em que tentou fugir de casa, a noite exata em que voltou, derrotado. Nada disso estava em redes sociais, nem escrito em lugar nenhum, nem dito para ninguém. A criatura sabia. Sabia demais. Humanos têm mania de achar que seus segredos os protegem. Coisa curiosa. Segredos são apenas atalhos. Quando você sabe onde dói, sabe onde apertar. O mímico sorriu. Mas como imitava Rafael, e Rafael nunca sorria mostrando os dentes,
A criatura abriu um sorriso grotesco, longo demais, puxado demais, revelando uma fileira de dentes que não eram dele, nem humanos. O rosto começou a se desfazer como massa de modelar. O nariz afundou. Os olhos desapareceram. A pele abriu rachaduras. Os braços se tornaram longos e finos como cabos. E Rafael viu sua nova identidade, sua nova vida, desmoronar. O mímico ficou a centímetros dele. E sussurrou: "Você não é ninguém." Rafael gritou, implorou, prometeu mudar, prometeu qualquer coisa. Mas o mímico não queria nada disso. Queria a sensação. O momento exato em que a pessoa percebe que tudo o que construiu era fachada, era tinta fresca sobre podridão antiga. Queria o instante em que o humano percebe que não sabe quem é. E Rafael não sabia. Antes de desaparecer, o mímico encostou a mão na parede. Uma mão que era, por um segundo, idêntica à de Rafael. E disse: "Eu sou você, quando você para de mentir." E sumiu. Não foi embora. Sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. Engraçado, não? Humanos têm tanto medo de monstros. Mas nenhum monstro assusta vocês tanto quanto vocês mesmos. Bom, o próximo capítulo vai ser diferente. A próxima vítima vai cometer um erro. Um erro que quase ninguém comete. Ela vai tentar matar ele. Eu garanto. Ele não gostou nem um pouco disso. Humanos gostam de acreditar que são especiais. Mas existe um tipo específico de humano que o intriga. Aqueles que acham que conseguem controlar até o que os observa. A vítima da vez era esse tipo. O nome dela, Júlia, 28 anos. Analista de segurança digital. Recém-premiada numa conferência. Ganhou um belo troféu. E um emprego novo. E, claro, achava que entendia tudo sobre vigilância. O que torna tudo muito mais engraçado. Dizem que a pior sensação do mundo é perceber que você não está sozinho, quando deveria estar. Mas, na verdade, a pior sensação mesmo é perceber que você nunca esteve sozinho. Júlia descobriu isso tarde demais. Tudo começou sutil, como sempre. O monitor do computador acendendo sozinho. A câmera piscando quando não devia. Arquivos sendo movidos sem explicação. Coisas que ela, como profissional, conseguia justificar. Falha de software. Bug de sistema. Atualização automática. Humanos. A negação de vocês é quase poética. Mas uma noite algo diferente aconteceu. Júlia entrou no quarto e viu algo que não deveria existir. A própria sombra dela, projetada na parede. Parada em posição de alerta. Mesmo quando ela estava imóvel. A sombra respirava. A sombra virava a cabeça. A sombra tocava o próprio pescoço e inclinava o corpo. Como alguém estudando sua presa. Júlia congelou. Então, atrás dela, ouviu. "Você me viu." Não era a voz dela. Não era humana. Era como um eco raspando dentro de metal oco. Júlia virou, devagar, e viu ela mesma, do outro lado do quarto. Só que, alta demais. Pescoço longo demais. Olhos totalmente pretos, brilhantes, dilatados. Pele como se fosse cera derretida, tentando imitar textura humana. E aquele sorriso que não tinha nada de Júlia. Um sorriso observador, como alguém catalogando reações. O mímico estava estudando cada microexpressão dela, absorvendo tudo. E aquilo a apavorou como nada antes. Ela sempre foi quem observava. Agora era quem estava sendo observada. Ao longo da semana, Júlia passou a notar reflexos estranhos em janelas. Não reflexos imediatos, mas reflexos atrasados, como se ela fosse vista de um ângulo que não existia. O mímico assumia formas nos cantos da visão. Às vezes como um vizinho, às vezes como um poste, às vezes como ela própria parada no fim do corredor, olhando, nunca se movendo, sempre observando. E isso destruiu a estabilidade dela. Mas algo dentro de Júlia era diferente das outras vítimas. Ela não queria só sobreviver. Ela queria vencer. E isso ele não perdoa. Numa madrugada, exausta e desesperada, Júlia percebeu uma oportunidade. Ela o viu parado na varanda, na forma grotesca dela mesma. O corpo torto, como se tivesse sido esticado além do limite. E ela agiu. Pegou a faca de cozinha.
Respirou fundo e correu para cima dele com força total, gritando. Ela enfiou a faca no peito dele. Fez pressão. Empurrou. Gritou. Torceu. O esforço dela. Incrível. Realmente. Pena que ele não tem órgãos internos para perfurar. A faca entrou fundo. E o sorriso? Não mudou. Só ficou maior. Júlia, pela primeira vez na vida, sentiu que estava sendo observada por algo que não precisava respirar. Algo que estava decepcionado. Ele segurou o rosto dela com a mão. Imitação perfeita da mão dela, claro. E disse um sussurro que nenhum humano deveria ouvir. Você achou que podia me matar. Você não entende o que sou. O corpo do mímico se abriu, como se a pele se desfizesse em costuras vivas. Dela saiu um segundo conjunto de braços, finos como ossos. Eles agarraram Júlia, puxando-a para perto, esmagando costelas. E então, não houve mais som. Não grito. Não luta. Só o barulho de carne cedendo. E silêncio. Júlia morreu rápido. Rápido até demais para o gosto dele. Mas morte é morte. E ele decidiu que era suficiente. Curioso, não? A maioria de vocês fica horrorizada com sangue. Mas sangue é só consequência. É o silêncio da mente antes disso que realmente importa. Júlia não deveria ter tentado matá-lo. Ele nunca gosta quando vocês tentam estragar seus jogos. Mas bem, cada espécie tem suas regras. A polícia nunca encontrou nada. Nem corpo, nem sangue, nem marca de luta. Nada. Como se Júlia tivesse simplesmente evaporado. E, de certa forma, evaporou mesmo. Ele só não costuma desperdiçar coisas úteis. Sabe, não é a primeira vez que um humano tenta acertar o coração dele. Talvez da próxima vez vocês acertem algo mais relevante. Mas isso fica para o próximo capítulo. Afinal, é hora de vocês começarem a descobrir de onde ele veio. E aviso logo, não tem nada de romântico em um organismo que caiu do céu. Existe uma frase humana que ele gosta bastante. O passado nunca morre. É uma mentira bonita. Mas mentiras bonitas são o que fazem vocês dormirem à noite. A vítima da vez era alguém que acreditava ter vencido o próprio passado. Clara, 34 anos. Recém-formada em psicologia. Trauma infantil superado. Vida reconstruída. Terapeuta agora. Casinha nova. Emprego novo. Diploma na parede. Perfeita demais. Como vocês sabem, ele adora perfeita demais. Há pessoas que passam anos tentando enterrar seus traumas. Mas o problema de enterrar algo é simples. Coisas enterradas podem ser desenterradas. Principalmente quando alguém está cavando. Clara perdeu o irmão mais novo aos 10 anos. Ele caiu em um rio durante uma brincadeira boba, e ela nunca conseguiu perdoar a si mesma. Passou décadas tentando se reconstruir, tentando ser forte, tentando fechar o ciclo, como dizem. Ela finalmente acreditava ter vencido. A ingenuidade humana é realmente saborosa. Na primeira noite na casa nova, Clara ouviu algo que não podia ouvir. Um assobio. Baixo. Familiar. Era o assobio que o irmão fazia para chamar ela quando eram crianças. Um assobio que ninguém vivo conhecia. E que, segundo ela mesma, só existia na memória. Mas a memória dela estava sendo revirada como um baú velho. E pela segunda noite, o assobio veio de dentro do armário. Ela abriu. Nada. Mas o cheiro. Ah, esse cheiro. Um cheiro úmido, metálico, de algo que não deveria estar ali. O cheiro dele. Aquele cheiro que nem ele consegue esconder por muito tempo. Clara começou a notar pequenos detalhes. Brinquedos antigos aparecendo dentro da casa. Objetos que ela tinha queimado anos atrás. Desenhos infantis que o irmão fazia. Ela chegou a ligar para a polícia achando que alguém estava invadindo. Mas alguém estava mesmo. Só não de um jeito que vocês conseguiriam entender. 3 dias depois, Clara ouviu passos no corredor. Passos leves. Rápidos. Pequenos. Ela congelou. Sabia exatamente aquele ritmo. Quando virou a esquina, viu o irmão dela. Ou melhor, algo tentando ser o irmão dela. Um corpo pequeno demais, com a postura torta, como se estivesse imitando um corpo infantil usando uma marionete quebrada. Os olhos vazios. A boca grande demais para um rosto tão pequeno. A pele lisa demais.
plástica demais. Como se fosse um fantoche recheado de carne. Ele levantou o rostinho e sorriu. O sorriso trincou a pele falsa até o nariz. E disse, com a voz perfeita do menino: "Você me deixou cair." Clara caiu de joelhos na mesma hora. Nem precisou de muito. Humanos se quebram fácil quando o passado ganha forma física. Eu não culpo Clara. Dizem que o cérebro humano rejeita a dor antiga com tanta força que ela se torna colecionável. Ele gosta de colecionar essas coisas. Ah, e antes que vocês perguntem. Sim, ele viu o irmão dela morrer. Ele observa vocês há mais tempo do que imaginam. O menino deformado passou dias aparecendo nos cantos da casa. Primeiro parado, depois mais perto, depois chamando ela pelo nome. E sempre repetindo: "Você me deixou cair." Clara entrou em espiral. Perdeu noites de sono. Trancou portas. Conversou com o vazio. E então percebeu algo pior. O menino estava crescendo. Cada noite um pouco mais alto. Os braços mais longos. A boca mais larga. A voz mais parecida com a dela. Até que ficou nítido. Ele estava evoluindo usando o trauma dela como molde. Ele estava virando ela. Numa noite, exausta e delirante, Clara viu a criatura no banheiro. Alto, magro, distorcido, vestindo as roupas dela. Só que a pele estava escura, brilhante, quase viscosa. Ele se aproximou e disse: "Você não entende o que eu sou." E Clara não entendia mesmo. Mas vocês vão começando a entender, não vão? Ele não nasceu aqui. Nada neste planeta cria algo tão adaptável. Ele caiu. Caiu como um fragmento de noite sólida. Uma gosma viva que respirava desespero muito antes de tocar o solo. E quando encontrou vocês? Bem, ele encontrou brinquedos novos. Clara não morreu. Mas às vezes, morte é misericórdia demais. O mímico desapareceu uma noite. Do nada. Como se nunca tivesse estado ali. E Clara ficou. Com a mente rachada. Com o passado revivido. Com o trauma respirando no escuro toda vez que ela fecha os olhos. Ela tentou dizer o que viu. Mas o mundo adora classificar o terror como episódio psicótico. É tão fácil ignorar o impossível. Tão conveniente. Clara tenta seguir a vida. Mas ninguém escapa quando ele decide olhar para você. E o que vem agora é pior. No próximo capítulo, não haverá mais metáforas. Não haverá mais pistas. Só a verdade. E vou avisando. Verdade é uma palavra pesada demais para vocês. Eu sempre acho engraçado como vocês, humanos, acreditam que estão prontos para a verdade. Vocês dizem isso o tempo todo. Prefiro a verdade, por mais dolorosa que seja. Não, não preferem. Vocês só gostam da verdade quando ela confirma o que vocês já acreditam. E Vitor era exatamente esse tipo. Vitor era psiquiatra criminal, um desses brilhantes que adoram dizer que nada o choca mais. Tinha acabado de receber um prêmio nacional, tinha virado referência em traumas humanos e achava que entendia tudo sobre medo. Era perfeito. Esses convencidos são um presente. Ele foi chamado para entrevistar uma vítima sobrevivente de ataques misteriosos em uma cidade vizinha. Adivinha quem era a vítima? Sim, eu. Pelo menos, na forma em que ele esperava. Escolhi uma forma bem simples. Um homem magro, expressão vazia, pele marcada, olhos que não piscavam na frequência certa. Adoro ver psiquiatras tentando fingir que não notam isso. Ele entrou com aquela pranchetinha. Vocês sempre acham que uma prancheta é escudo contra o desconhecido. E começou. Pode me contar o que viu? Claro que eu podia. Mas é mais divertido quando eu mostro. A lâmpada piscou, mas não foi defeito. Foi resposta. Ele perguntou. A sala respondeu. As paredes começaram a escorrer aquela geleia escura, vestígios da minha primeira forma. Aquela pré-humanidade. Aquela forma que vocês não têm nome, mas que eu lembro com muito carinho. Um amontoado de membranas, olhos que brotam onde for conveniente, e um estalo úmido a cada movimento. Vitor congelou. Finalmente. Por semanas ele analisou vítimas traumatizadas. Era hora de ele sentir a mesma coisa. Eu comecei a narrar para ele. Vocês são frágeis demais para conhecer a origem do que os observa. Mas já que você insiste, eu vim de um fragmento de rocha. Um asteroide pequeno demais para chamar atenção, grande demais para vocês destruírem antes que tocasse o chão. Eu era viscoso, sem forma, sem nome.
Eu apenas imitava o que tocava. Até descobrir vocês. Ele tremia. Eu continuei. Curioso como vocês se tornam interessantes quando têm algo a perder. Você acha que entende a mente humana, mas nunca entendeu o desespero real. Aquele que faz o coração esquecer o próprio ritmo. Eu me levantei e decidi mostrar minha forma favorita. Primeiro, meus braços ficaram longos demais. Depois, minhas pernas tocaram o chão sem dobra. A boca rasgou até as orelhas. Meus olhos desapareceram. Nunca gostei muito deles mesmo. Espinhos saíram pela pele, como se a carne rejeitasse a mentira do formato humano. E, é claro, tudo ficou mais alto. Eles sempre olham para cima quando têm medo. Vitor finalmente quebrou. O que você quer de mim? Ele gaguejou. Ah, essa é a pergunta errada, doutor. A pergunta certa é: por que só você sobrou? Ele não entendeu. Vocês raramente entendem na primeira vez. Eu me aproximei, a boca aberta demais, a língua bifurcada, tocando o ar apenas para saborear o cheiro do pânico dele. A verdade, Vitor, é que eu não quero te matar. Nunca quis matar vocês. Eu quero o resto. Quero o que sobra depois que vocês descobrem que não têm controle, que não são especiais, que nunca foram intocáveis. Ele chorou. Homens como ele odeiam chorar. Então fiz o que sempre faço. Destruí tudo o que ele acreditava ser indestrutível. Eu contei sobre todas as vítimas anteriores. Com detalhes demais. Detalhes impossíveis. Detalhes que só alguém que estava lá poderia saber. Ele entendeu. Finalmente. Que eu nunca fui vítima. Que eu nunca fui humano. Que, talvez eu estivesse narrando tudo aquilo com um prazer que ele nunca entenderia. Ele tentou correr. Não impedi. Vocês sempre correm. É natural. É instinto. Mas Vitor não morreu. Ninguém mais morre. Ele só vive agora com a verdade que tentou tanto entender. E a verdade é feia demais para olhar. Bem, chegamos ao fim. Você ouviu tudo isso com atenção. Você se envolveu. Você analisou. E provavelmente achou meu jeito de narrar meio diferente, não? Eu tentei suavizar. Juro que tentei. Mas vocês são perceptivos quando estão em silêncio. É engraçado. Vocês sempre imaginam o narrador como alguém sentado do outro lado, confortável, apenas contando histórias. Mas eu não estou do outro lado. Nunca estive. Eu sempre estive aqui, com você, falando da sua espécie como quem observa um terrário. Porque é exatamente isso que faço. E agora, que chegamos ao capítulo final, você pode parar e pensar. Quem te contou essa história? Quem sabia de tudo? Quem estava lá desde o começo? Isso. Então me deixe te dizer uma última coisa. Eu adorei ver você chegar até aqui. Você presta atenção. Você imagina as cenas. Você absorve cada detalhe. Pessoas assim chamam minha atenção. Talvez seja por isso que eu estou tão interessado em você. Mas não se preocupe. Eu não vou te imitar. Ainda não. Gosto de conhecer bem antes de brincar. E agora? Eu conheço sua mente um pouco melhor. Não conheço? Volte quando quiser ouvir outra história. Estarei esperando. De onde eu sempre estive. No escuro. Observando. Se você ainda está aqui, parabéns. Nem todo mundo chega ao fim depois de ouvir algo assim. Se quiser sobreviver à próxima história, deixa o like e se inscreve. O mímico sempre volta, mas só quem acompanha o canal está preparado.